Ele se manifestando, vi que ele se manifestou de uma maneira um pouco infeliz, principalmente com relação à fé. Mas até eu compreendo ele por conta da própria depressão, faz com que a gente fale coisas que jamais falaria se tivesse sã ou com a mente sã, né? Ele conta, confirmando aquela versão que eu trouxe aqui no canal, que teria feito um coquetel de medicamentos. Foi só apenas um que ele tomou, variados dele, ou vários deles, mais de 40, e misturou com bebida alcoólica. Aí deu quase que um mal súbito nele, né? E ele agradece o pessoal que elogiou ele, que, aliás, deu uma força para ele, que pediu oração ou que desejou melhoras para ele. E num dado momento ele começa a criticar, olha, o pessoal que veio aqui pedindo para eu frequentar uma igreja, para mim ter fé, para mim ler um livro, olha, não venha me forçar não, porque não é assim que funciona. E aí, nessa fala, eu concordo plenamente com ele, porque o evangelho não propõe nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. Não adianta a gente querer forçar, podemos pregar, mas fato é que o único que convence o homem e a mulher do seu erro é o Espírito Santo, né? Se não convencer, não podemos fazer absolutamente nada. Aí o segundo ponto, que é o mais criticável, é ele dizer, eu vou ficar realmente preso a um livro antigo, a um livro de mais de 2000 anos, que já foi milhões de vezes adulterado, né, a Bíblia e tal. Eu não vou ficar de maneira alguma. Equivoca muito e faz jus até mesmo o próprio nome do canal dele, Ignorância, né? Primeiro que a Bíblia não é um livro de mais de 2000 anos. Se for contar desde o seu Velho Testamento, é um pouco mais de 3000 anos. Ou 3.500 anos. E contarmos a partir do Novo Testamento, não fez nem 2000 anos ainda, porque o último livro que foi confeccionado, Apocalipse, foi quase 100 anos, ou na data de 100 anos, já na era cristã depois de Cristo. Então nós temos aí um pouco mais de 1.900 anos. A questão de ser adulterado não procede, inclusive a arqueologia prova isso, a história prova isso, que o que ocorreu na realidade foi algumas mudanças na hora da cópia, mas porque ou a pessoa tomou ali prudência, né, ou não foi prudente, não foi uma pessoa que tivesse uma precaução na hora de transcorrer, mas é um acento que falta, às vezes é um A que deveria colocar um O, é isso, é só comparar inclusive com as outras, que inclusive são milhares de cópias que tiveram, mais de 300 ou de 1000, enfim. As originais nós não temos, essa é a grande verdade, porque foi queimada ali ou destruída na época da destruída ou da derrocada, derribada do templo de Jerusalém 70 depois de Cristo. Mas fato é que é comprovável que, apesar de alguns erros ou algumas adulterações, entre aspas, a Bíblia continua sendo um livro totalmente fidedigno. Segundo ponto, ele deve ter pensado, né, ao ponto de criticar a Bíblia, que outros livros, né, inclusive de filósofos conhecidos, aí, escritos por Aristóteles e tal, porque o filósofo Sócrates, Platão escreveu ainda o mito de Platão, né, ou foi o Aristóteles, enfim. O Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi o Posteriori. E isso remete a uma datação de 600 e poucos antes de Cristo. E quer dizer, com relação ao Novo Testamento, esses relatos filosóficos, né, ou obras são mais antigos. E se ele confia, ele não pode desprezar na palavra de Deus, que tem, diga-se de passagem, conhecimento místico, mítico, científico, empírico e histórico. É comprovado. É um livro que corresponde a todas essas áreas e que dá, inclusive, noções para alguns historiadores começarem a procurar algumas evidências desse mundo antigo, né? Bem antes de nós, enfim. E sem falar que existem obras a posteriores à Bíblia que tiveram adulterações e ninguém questiona. Adulterações na Idade Média, obras de grandes aí, até mais adiante, mais do que a da Idade Média, de grandes filósofos, etc, etc. Tá? É uma falta de sabedoria e uma ignorância total da parte dele. Como já disse, eu com toda certeza respeito o que ele falou, porque é por conta da depressão, mas não deveria atacar de uma maneira assim tão cruel, né? Entre aspas. E deveria agradecer um pouco mais, claro, ele agradeceu, né, ao pessoal que sabia da sua dor, que não chamou de mentiroso, que não criticou, contrapartida teve outros que assim fizeram, inclusive aqui no meu canal. Outra coisa a dizer é que quando eu fiz o vídeo, e o vídeo começou a
expandir-se, vamos dizer assim, com mais de 2.000 visualizações para um canal de 1.600 inscritos é grande coisa. Pessoas, ou teve um canal grande aí que começou a dizer que eu estava defendendo o Guilherme do canal Ignorante, deu uma indireta, porque eu queria alavancar meu canal, né? E queria que Nando Moura visse meu canal, colocasse lá na aba comunidade. Aí ele citou que isso só aconteceria se eu molhasse a mão deles ou desse algum dinheiro. Eu de nenhuma maneira visei isso, inclusive eu fiz o vídeo não na questão do Guilherme Ignorante. É claro que eu percebi que era verdadeiro porque eu passei pelo mesmo problema, ou tenho passado. Para relatar o que eu passei, né? Que tive graus de depressão muito mais forte do que o presente momento. Então foi para relatar mais a minha experiência, inclusive eu relato no vídeo. E a pessoa vai lá ter um pensamento totalmente equivocado. É lamentável você estar no YouTube, fala uma coisa com um viés, com um motivo, e a pessoa vai lá e distorce todo o seu viés, o seu motivo apresentado, a sua fala, etc. É algo que a gente tem que aguentar aqui, né? Inclusive com relação a você falar de determinadas temáticas que um vai dizer, de esquerda, de direita, não tem nada a ver. Enfim, eles não acompanham o canal, são pessoas premeditadas, assim como foi premeditado um pouco de Guilherme Ignorante, que para ele falar mal da Bíblia, ele teria que estudá-la. No mínimo isso que preza não a teologia, mas a filosofia e preza o bom senso. Falando do ateísmo dele, ele na realidade é um crente invertido ou um sujeito que professa crença negativa. Porque bem como um cristão como eu precisa crer num Deus e precisa crer na Bíblia para configurar cristão, isso seria a crença positiva, um sujeito para não crer em Deus, ele precisa crer que não existe Deus e precisa crer que não existe a Bíblia, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então é uma crença invertida ou uma crença negativa, ele crê. Não tem como nós fugir nesse mundo de crença, porque tudo vai a partir da mesma. Até mesmo para servir como um truque para a nossa mente ou para atenuar alguns problemas, servindo como placebo, como paliativo, necessário a crença. E não existe ateu mesmo. Inclusive o filósofo Luiz Felipe Pondé fala acerca disso. Ele que diz que é ateu, mas não é um ateu praticante, porque não tem como existir um ateu praticante diante, por exemplo, como ele cita, uma situação que está caindo um avião, que está realmente a pessoa próxima da morte, ela vai de alguma maneira pedir para algum Deus lhe salvar. E até creio que na hora que o Boechat ali estava vendo a morte perto dele, ele deve até ter clamado por Deus de alguma maneira, ou por algum Deus, alguma divindade. Tá? Porque não existe, não tem essa possibilidade, né? E não é eu que falo, é só a gente analisar da própria natureza humana que tem essa predisposição para crer em algo que possa lhe servir como, não bengala, mas que sirva como o norte da sua vida ou venha lhe apoiar. E isso acontece em todas as religiões, ou até mesmo aqueles que não têm religiões, enfim. Porque o sujeito às vezes não é de religião, mas ele se apega a livros e escritos filosóficos, que também tem uma crença naquilo dali que está falando e tem que resistir. A outro não crê em religião, não crê em Deus, mas aí se apega na ciência. Também uma crença que a ciência não comprova 100% todas as coisas, né? Tem muito mais teoria do que comprovações, até porque tudo isso aqui é um mistério. Enfim, então não existe essa questão, a grande realidade é essa. Agora, graças a Deus, né, que o senhor o Guilherme voltou, tomara que ele não tenha nenhuma recaída e que ele prossiga com o seu canal, sendo um pouco mais equilibrado, ou pelo menos tentando. Ele foi procurar um psiquiatra que estava realmente precisando, e que as pessoas que estão ao redor dele, né, sejam pessoas mesmo, né, não sejam falsas apenas por conta da fama dele, mas que estejam do lado dele para ajudar no que for necessário, assim como qualquer um, né? Inclusive eu aqui, né? Porque a gente também sabe como funciona. Quando eu digo a gente, eu digo eu e o pessoal que já passou por depressão, como que funciona a coisa, que a falta de pessoas ao nosso lado dificulta muito tratar do problema ou pelo menos atenuá-lo. E eu inclusive coloquei um comentário lá no canal dele refutando tudo que essas falas que ele falou, né? Dizendo que na realidade ele tem que ter fé, né? Se não fé numa divindade ou na Bíblia, mas fé nele para sair daquilo, e ter fé que existem pessoas boas que podem lhe ajudar, e também fé, por que não, Deus, não do modo religioso, porque ele tem uma confusão ali, a ideia equivocada, e possivelmente pessoas que são do seu canal são pessoas religiosas ou de igreja,
que para ele ter fé em Deus é necessário estar dentro de uma igreja, é necessário ser adepto de uma denominação cristã e ter que crer piamente no que falam pastores e padres. Mas não é assim que procede, é necessário ler a Bíblia Sagrada e ter fé no que diz a Bíblia e pronto. É isso, ok? Esse foi o comentário, deixe seu like, comente se possível aí esse vídeo. Até a próxima.